Antes de começarmos o relato, uma notificação importante. Este áudio foi sincronizado e ajustado para ajudar você a relaxar e dormir enquanto ouve. Agora, vamos ao relato, envolvente e intrigante, A Espreita. Imagine uma noite escura, sem luar, onde o único som é o vento assobiando nas árvores. Na estrada de terra batida, pouco antes da meia-noite, um viajante solitário caminha de volta para casa. Dizem que há décadas, um ser misterioso, meio homem, meio lobo, aparece nessa estrada em noites assim. Conta-se que o lobisomem surgiu em uma noite especialmente fria e silenciosa. Os moradores da região, alertas, ouviram passos pesados e arranhões ao longo da estrada, mas ninguém teve coragem de verificar. Até que um dia, um rapaz que vinha pela estrada percebeu uma figura alta e curvada ao longe. Com os olhos brilhando em um tom amarelo ameaçador, o lobisomem avançou lentamente, suas garras arranhando o chão e sua respiração pesada preenchendo o silêncio da noite. Desde então, a estrada de terra é evitada nas noites escuras, pois dizem que o lobisomem sempre volta, esperando por um desavisado para completar sua transformação. Naquela noite, o viajante solitário não era diferente dos outros que já haviam passado pela estrada de terra. Com o coração acelerado e a mente cheia de histórias sobre o lobisomem. Mas ele não tinha escolha. Precisava chegar à sua casa antes do amanhecer. O vento frio cortava o ar, carregando sussurros distantes, enquanto o viajante apertava o passo, sentindo que algo o observava das sombras. De repente, o som de um galho quebrando ecoou na estrada. O viajante parou, paralisado, seus olhos percorrendo a escuridão ao redor. Silêncio absoluto, mas uma presença invisível parecia apertar o ar ao redor dele. O viajante respirou fundo e tentou ignorar o arrepio que percorria sua espinha, mas foi então que ele o viu. Uma figura alta e monstruosa surgiu no limite da estrada, como se estivesse esperando por ele. O lobisomem, com seus olhos amarelados e uma pele cinzenta e áspera, mantinha-se curvado, observando-o com uma curiosidade faminta. O viajante sentiu a garganta seca enquanto a criatura soltava um rosnado baixo, o som profundo reverberando na noite, como se a própria escuridão estivesse viva. O viajante, tremendo, começou a andar para trás, mas cada passo que ele dava era acompanhado pelo avanço lento e ameaçador da besta. Ele sabia que correr não adiantaria. Suas pernas estavam rígidas e o lobisomem parecia saborear o medo que ele exalava. Quando a criatura deu o primeiro passo decidido em sua direção, o viajante se encheu de coragem e fechou os olhos, murmurando uma oração. Ao abrir os olhos, uma última esperança surgiu em sua mente. Se conseguisse alcançar a cruz na pequena capela abandonada ao lado da estrada, talvez pudesse sobreviver. Com o coração martelando, ele se virou e correu, ouvindo o som das garras do lobisomem cravando no chão atrás dele, cada vez mais perto. Do lado de dentro, a capela parecia intocada, com velhos bancos empoeirados e uma cruz imponente pendurada sobre o altar. O viajante se levantou, respirando fundo, e caminhou lentamente até o altar, com as mãos tremendo ao tocar a cruz fria. Ele fechou os olhos e murmurou uma prece silenciosa, sentindo uma calma inesperada tomando conta dele, como se uma força antiga o protegesse. Mas o lobisomem não se intimidou. De repente, houve uma pancada violenta contra a porta, que se rachou levemente. O viajante, agora com uma mistura de coragem e desespero, ergueu a cruz e gritou, suas palavras ecoando nas paredes da capela. Em nome do que é sagrado, vá embora. Por um momento, o silêncio tomou conta do lugar, e a presença do lobisomem pareceu hesitar do outro lado. Mas logo veio um novo rugido, mais furioso que o anterior. Com uma força sobrenatural, a criatura arrombou a porta, arrancando-a dos caixilhos e revelando sua silhueta aterradora, que agora avançava dentro da capela, envolta em sombras. O viajante recuou para o altar,
mantendo a cruz firme entre ele e o monstro. Seus olhos se encontraram por um instante. A besta parecia sentir o poder da fé, mas seu instinto predatório ainda era forte. O viajante percebeu que aquele confronto só terminaria quando um deles caísse, e a capela, antes um lugar de paz, tornava-se agora o palco de uma batalha entre o homem e a fera. O lobisomem avançou, os olhos amarelados fixos no viajante, que segurava a cruz com todas as suas forças. O monstro se aproximava lentamente, seus rosnados reverberando na pequena capela como trovões abafados. O viajante recuava, sentindo as costas baterem na parede fria atrás do altar. Estava encurralado. Foi então que ele percebeu uma pequena porta lateral, quase invisível entre as sombras da capela. Com o coração disparado, ele tomou uma decisão rápida. Quando o lobisomem se aproximou ainda mais, ele atirou a cruz na direção da criatura, distraindo-a por um segundo precioso. Aproveitando a oportunidade, o viajante disparou em direção à porta lateral, abrindo-a com um rangido baixo e escorregando para fora, sem olhar para trás. Agora, do lado de fora, ele percebeu um velho cemitério, com lápides e túmulos cobertos de musgo, envoltos pela escuridão espessa. Ele correu para o meio das lápides, abaixando-se e se esgueirando entre os túmulos, tentando controlar a respiração ofegante. Sabia que qualquer som poderia denunciá-lo. Atrás dele, o lobisomem emergiu da capela, farejando o ar, e seus olhos brilhantes sondavam cada canto do cemitério. O viajante se encolheu atrás de uma lápide, observando a criatura de soslaio enquanto ela farejava o solo, tentando capturar seu rastro. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele se lembrou então de uma antiga crença que sua avó lhe contava. Dizem que o lobisomem perde o rastro de uma presa que se cobre com terra. Sem hesitar, o viajante pegou um punhado de terra úmida e esfregou-a pelo rosto, pescoço e mãos. Rezou em silêncio, desejando que essa antiga lenda tivesse algum fundo de verdade. E funcionou. O lobisomem parou de farejar por um instante, hesitante, como se tivesse perdido o cheiro do viajante. A criatura soltou um rosnado frustrado e olhou ao redor, mas, incapaz de encontrá-lo, soltou um uivo triste que cortou a noite. Em seguida, desapareceu lentamente pela estrada, retornando à floresta de onde viera. Quando o silêncio voltou a reinar, o viajante saiu de trás da lápide, tremendo, mas aliviado. A noite escura já começava a ceder aos primeiros sinais do amanhecer, e ele, exausto, fez o caminho de volta para casa, prometendo a si mesmo que nunca mais pisaria naquela estrada em uma noite sem luar.